Pessoal, tudo jóia? Eu sou a Andresa do Cabi Ateliê, trazendo um novo vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar aqui a fazer esse lindo pano de prato que já apareceu aí no começo do nosso vídeo. A gente vai fazer esse acabamento com o barrado embutido, um acabamento mais fino. Igual eu já mostrei para quem tá começando, aquele outro acabamento que ele é um pouquinho mais fácil. Porém, esse aqui fica muito mais fino, dá um acabamento muito mais bonito na sua peça, o que agrega muito valor. Vamos para a lista de material, então? Então, pessoal, a gente vai precisar do tecido para pano de prato. Igual eu falei, eu gosto de usar o tecido pé de galinha alvejado. Eu achei ele melhor para enxugar, certo? O meu pano aqui, ó, eu já fiz aqui a bainha, já fiz o acabamento, certo? Que eu compro por metro, como eu já falei nos vídeos anteriores. Já fiz aqui o acabamento. O meu tecido aqui do pano, ele tá já com o acabamento com 40 centímetros. Ele tem 40 aqui por 70, certo? A gente vai precisar de 42 centímetros de cianinha. A minha que é a mais fininha, certo? 42 centímetros. 42 centímetros de um viés. O meu aqui eu peguei o xadrezinho, que eu achei que vai dar certo com a estampa que eu vou usar. E 42 centímetros do tecido, aqui o meu tem 42 por 20, certo? Que eu quero o meu barrado mais largo. Então, eu peguei aqui 42 por 20. Por que que ele tem que ser maior do que o tecido? Como ele é embutido, a gente vai deixar um pedacinho aqui pra gente poder dobrar pra fazer o acabamento. Se ficar depois de pregado no tecido, a hora que a gente for fazer esse acabamento, achar que tá muito largo, a gente tira um pedacinho. Mas é melhor trabalhar com um pedacinho a mais aí, pra não ter problema de depois ficar curto, certo? Então, vamos começar? A gente vai começar montando aqui, ó, pelo tecido tricoline. O meu aqui, esse aqui é 100% algodão, certo? O que que eu vou fazer aqui em primeiro lugar? Eu vou colocar o meu viés no meu tecido, eu vou olhar qual que vai ser a parte de cima, que vai ficar pra cima no meu pano de prato, e vou colocar o meu viés. Se o seu tecido tiver sentido de desenho, você vai colocar sempre no sentido do desenho correto. O meu aqui tanto faz, então eu vou colocar aqui, que o desenho dele ele é bem aleatório. Eu vou colocar aqui o viés, peguei um viés largo, certo? Porque eu vou colocar aqui a cianinha vai pegar aqui embaixo um pedacinho, ok? Então, eu vou pregar o meu viés aqui no meu tecido. Bom, pessoal, então aqui, ó, como que você vai colocar? Não precisa fazer acabamento no seu tecido, porque o viés vai dar esse acabamento, ok? Então, você vai pegar aqui o meio centímetro, mais ou menos, vai colocar o viés em cima. Se você quiser usar o pezinho da máquina de medida, o que que você vai fazer, ó? Coloca o pezinho da máquina rente ao seu tecido, ó. Viu que ele desceu rente aqui? Essa parte do pezinho tá rente aqui ao meu tecido. Por quê? Ele já vai dar uma margem aqui, ó, de segurança que eu vou costurar aqui. Porque o meu viés eu vou ter que costurar aqui, ó, fininho. Eu não vou costurar largo, certo? Então, você vai pegar aqui meio centímetro mais ou menos, ou usar o pezinho da máquina. O viés vai bem rentinho lá na agulha, a costura é bem estreitinha. E a gente vai pregar esse viés no nosso tecido. Eu coloquei aqui a linha marrom, costurando em cima, para poder ficar harmonioso com a cor dos meus desenhos aqui, ok? Então, a gente vai trazendo aqui o viés e vai costurando. Notem ali atrás, ó, como que ficou a costura, ó. Pra vocês verem que ela fica bem estreitinha aqui, ok? Então, eu vou costurar o meu e já volto um pouquinho adiantado pra vocês. Então, pessoal, vai ficar assim, ó, o nosso tecido depois que tiver com o viés colocado, certo? Tá o tecido, o nosso viés, atrás a largura da costura, que é uma margem de segurança aqui para não ter perigo de soltar conforme for lavando esse pano de prato. Agora, a gente vai colocar a cianinha. A cianinha eu vou colocar em cima dessa costura que eu acabei de fazer, certo? Então, você vai colocar ela aqui e vai vir costurando no meio dela aqui, ó. No meio dela. Você vai costurando, acertando ela e costurando, que ela vai dar um acabamento nesse viés, uma delicadeza. E a gente vai vir tampando essa costura que a gente fez aqui com a cianinha, certo? Bom, pessoal, então vai ficar assim o nosso barrado, ó. Nosso barrado aqui, no caso, ele já tá pronto, só falta aplicar ele no tecido, certo? Aqui tá a cianinha pregada, note que a cianinha tampou toda a costura de baixo que a gente fez lá do viés, ok?
Então, a gente agora vai colocar no pano de prato para vocês entenderem como que é feita a aplicação desse barrado embutido, com acabamento embutido, ok? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso pano de prato. O meu aqui, ó, ele tem um lado que não tem o acabamento, o outro lado já tem. Se o seu que você comprar for do mesmo jeito, você vai pegar o lado que tá assim, sem acabamento, para pregar o barrado. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, o nosso barrado tá pronto, tá? Igual eu falei pra vocês, ó, já tá pronto aqui o nosso barrado. A gente vai aplicar ele no nosso pano. A gente vai pegar o nosso pano do lado avesso, colocar o nosso barrado direito com o avesso. Eu vou deixar aqui, ó, 4 centímetros, que eu quero que fique aqui um barrado também na parte de trás, certo? Então, você vai alinhar o seu barrado aqui certinho no pano, vai deixar sobrar pros dois lados. Lembra que eu falei que o nosso tecido aqui, o nosso barrado tava maior do que o pano? É que depois é onde a gente vai dar o acabamento dele, ele vai ficar embutido e não vai ficar aparecendo atrás aqui, igual no outro que a gente fez, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei no lugar certinho o nosso barrado. Essa parte aqui, que é a parte que eu quero que fica pra cima do lado direito, ela vai ficar na parte solta aqui, tá? Você vai prender o outro lado e ela vai ficar na parte solta, combinado? Então, aqui eu vou passar uma costura na largura de um pezinho de máquina. Só isso, muito simples. Remato no começo, remato no final. E já volto mostrando pra vocês, combinado? Bom, pessoal, então aqui já tá costurado, ó, nosso barrado, igual eu falei pra vocês. Trouxe aqui pra vocês ver a largura que ficou. Eu usei o pezinho de máquina aqui, de medida, que isso aqui me dá uma proporção de ficar bem retinha a minha costura. O que que a gente vai fazer agora? Você vai pegar esse pano, você vai jogar ele pra lá. Se você quiser passar o ferro, você passa o ferro. Se não quiser pôr só um alfinetinho pra segurar, eu não costumo pôr nada, não. Como eu já tenho costume, então, você vai passar bem a mão aqui, ó, pra alinhar, ó, e vai alinhar pro lado que sobrou do pano lá. Fez isso, você vai virar o pano de frente pra você. Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer pra gente poder fazer esse barrado terminar embutido e não precisar dobrar pra parte de baixo aqui, igual os outros. Antes de você dobrar aqui pra cima, você já pode até fazer essa marca que eu falei aqui, respeitando ali o limite do seu pano. Ele vai ficar assim, certo? Só que antes da gente fazer isso, aqui, ó, a gente vai dobrar aqui rente ao nosso pano. Você pode colocar um alfinetinho pra facilitar pra você aí. Você vai seguir essa linha aqui até aqui em cima, até aqui. Então, a gente vai fazer essa dobra aqui, ó, certo? Dobrou, eu coloquei aqui pra poder segurar, combinado? Depois que eu fiz isso, aí sim eu vou fazer a dobra que eu já falei pra vocês. Respeitando aqui o limite do nosso pano, a gente vai pegar aqui e dobrar pra cima, certo? Dobrei pra cima aqui, eu vou alinhar ele certinho, dos dois lados aqui, ó. Já tá dobrado, combinado? A hora que eu alinhar aqui certinho, que ficar na altura certinha, eu vou pegar e vou colocar o meu alfinete aqui, ó. Notem que aqui no cantinho, ó, vai terminar juntinho um com o outro, certo? Então, aqui, ó, já dobrei dos dois lados, a gente vai fazer a mesma coisa, vai trazer aqui certinho, rentinho, um com o outro. Atrás vai ficar perfeito aqui, assim, esse acabamento. O que que falta a gente fazer aqui agora? Somente costurar, certo? Vai começar costurando aqui, eu vou subir costurando aqui, você vai tirando seus alfinetes. Chegou aqui, ó, você segura bem certinho pra não aparecer a ponta do seu viés aqui. Vai costurar aqui o seu viés e vai descer aqui, certo? Aqui embaixo fica a seu critério. Se você preferir passar uma costura aqui também, você passa, se não, fica a seu critério, tá bom? Eu vou ver, depois de pronto, se eu vou passar ou não essa costura. Certo, pessoal? Então, tá aqui o nosso pano de prato. Pronto, nosso barrado colocado, certo? Se você quiser fazer ele mais largo, se quiser fazer mais estreito, aí fica a seu critério. Eu optei por passar a costura embaixo, eu acho que dá um acabamento mais legal. Mas se você não quiser passar, depois você só passa o ferro, acertando tudo no lugar, beleza também. Notem o avesso como fica perfeito, ó. Aqui na onde tá a barrinha do nosso pano de prato, não fica aparecendo o tecido que passou pra cima, ó. Note que aqui ele tá bem mais pra cima do que aqui, e aqui não fica. Então, não fica grosso, não fica aquele acabamento grosseiro. Fica bem mais bonito, fica bem mais delicado esse acabamento assim. Fica atrás um acabamento também, eu pus linha branca por baixo, sempre, viu, gente? Coloca sempre a linha na cor do seu pano, a parte de baixo. Por cima, eu usei o marrom que combinava com a cor
das minhas estampas, do meu tecido aqui. Certo, pessoal? Esse é o nosso pano de prato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um barrado relativamente simples, porém com um acabamento diferenciado aqui, certo? Que é o acabamento embutido. Esse acabamento embutido tem duas formas de ser feita. Nesse aqui eu expliquei uma forma, depois eu vou gravar outro vídeo explicando a outra forma de ser feito também. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver curtindo aí o nosso canal, deixe seu like, comente o que tá achando, comente se tá ficando legal aí, se tá gostando de acompanhar. Se inscreva no canal, compartilha, fala pros seus amigos que gostam aí de costura, certo? Para ajudar o canal a crescer. Sim, vocês estão me ajudando muito. Não esquece de curtir, beleza? Tchau, até o próximo.